Olá, queridos estudantes! Olá, queridos professores! Tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e estou de volta para continuarmos falando sobre... deixa eu ver se eu lembro. Você lembra? Sobre extensão de acontecimentos de curta, média e longa duração. Isso mesmo. Vamos continuar falando sobre isso. E você já parou para pensar na importância que tem a história para registrar esses acontecimentos? Já parou para pensar também se você fosse depender só da sua memória? Observem que a nossa memória não é igual a de um pendrive, né? De um computador, que quando está cheio, vamos lá e formatamos e começamos a armazenar outros arquivos. Nossa memória não é assim. E chega uma época que nós não conseguimos mais lembrar das coisas, assim, de todos os detalhes. Eu vou contar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Um tempo aí eu levei a minha filha menor, a mais nova, ao médico, e a secretária perguntou a data de nascimento, lógico que era para fazer toda a ficha, né, da criança. E vocês não vão acreditar, eu esqueci. E aí a secretária perguntou, a senhora não é a mãe dela? Digo, como assim, minha senhora? Claro que eu sou a mãe dela, só que eu não consigo lembrar, mas eu andava, sabe com o quê? Com o documento, o RG dela, a identidade. Então, eu olhei. Então, por isso a importância do registro, né, dos documentos, né, dos livros, porque assim nós não precisamos guardar tudo em nossa memória. Qualquer hora nós vamos lá nos registros e olhamos, relembramos ou até aprendemos, certinho? Vamos continuar? Vou mostrar uma imagem a você e você vai me dizer se ela é de curta, média ou longa duração, tá bom? Vamos lá. Aqui, essa imagem. O que essa imagem representa? Olhem aqui. Um jogo de futebol, isso mesmo. Um jogo de futebol, ele pode ser considerado de curta, média ou longa duração? Você lembra? De curta duração, isso mesmo. Vamos para outra? Esta outra imagem. Ah, professora, olha, jogo, né, também. Isso. Essa daqui representa os Jogos Escolares no Acre. Esse acontecimento, né? O que são esses Jogos Escolares? São campeonatos, né, que são realizados pelos estudantes. Em certa época do ano, né, todas as escolas que se inscrevem, né, nesse campeonato participam. E depois dessa seleção, desse campeonato, o vencedor vai disputar em outros lugares, né, em outros estados. Então, mas é um acontecimento de curta duração, isso mesmo. Olha essa imagem aqui. Isso. Olha o que representa as Olimpíadas, né? E as Olimpíadas, elas acontecem de 4 em 4 anos, certinho? E a última que teve foi aqui no Brasil. Você sabia? Isso, no Rio de Janeiro. As Olimpíadas são, né, uma espécie de campeonato que acontece em várias modalidades, natação, basquete, tênis, né, ginástica, atletismo, canoagem, né, é um pouco diferente, sabe do quê? Da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo também acontece, né, de 4 em 4 anos.
mas ela é só na área do futebol, na modalidade do futebol, certinho? E o Brasil também já sediou, né, a Copa do Mundo. Você lembra em que ano que foi? Em 2014, isso mesmo. O Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014 e 2 anos depois sediou as Olimpíadas. Olhem só que acontecimento, certo? Mas esse acontecimento é considerado de curta duração, isso mesmo. Vamos para outra imagem. Aqui. Vocês sabem o que essa imagem representa? É a chegada dos nordestinos ao Acre. Olha como eles chegaram, né? Embarcações, isso mesmo. Então, a partir de 1877, começaram a chegar migrantes nordestinos. Isso mesmo. Eles vinham fugidos da... Alguém sabe? Da seca. Lá no Nordeste estava muito difícil, né? Muita seca. E aí eles souberam que aqui na região amazônica estava tendo o quê? A produção da borracha. Então eles ficaram todos animados, né, para vir para o Acre, né, para cortar o quê? Seringa, extrair, né, o látex. Isso mesmo. Mas esse acontecimento é classificado como de curta, será? Média ou longa duração? Você acha que eles passaram muito tempo vindo de lá do Nordeste para cá? Eles vieram para cá em diferentes fases. Eles vieram na época da Primeira Guerra Mundial, que foi chamado o primeiro ciclo da borracha. Eles vieram também no segundo ciclo da borracha, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, nós podemos considerar esse acontecimento como um acontecimento de média duração. Certinho? Vamos para outro. Esse daqui ainda faz parte dele, né, dos nordestinos. Aqui, ó, como eles eram transportados, né, eles eram recrutados, né, vinham, era uma longa viagem, né, e nessa outra imagem já é as pelas, né, de borracha, toda essa produção. Então, é um acontecimento de média duração, tá bom? Esta outra imagem aqui. Olha o que representa guerra, não é mesmo? A guerra. Vocês acham que o período da guerra foi um período de curta, média ou longa duração? A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela durou cerca de 6 anos, né? Começou em 1939 e foi até 1900 e... Quanto? 45, certo? Então, nós podemos dizer que é um acontecimento de curta duração, como uma partida de futebol, como os Jogos Olímpicos, como a época da Copa do Mundo. Não é mesmo? É um período de média duração, tá bom? Vamos para outra imagem. Olha aqui, a moda. As vestimentas, não é? Celulares, olha só. Sabem em que década, em que anos, né, era esse? Os anos 90, na década de 90. Então, veja como as pessoas se vestiam aqui, né? As roupas mais apertadas, a barriga de fora, os tênis, né? Aí, modernos, jaqueta, certinho? E os celulares, né, que marca é essa? Tem uma marca aí, né, Nokia. Então, na década de 90, foi evidenciado, estava em evidência, né, esse tipo de vestimenta e também os celulares, tá, da Nokia, estava em alta. Esses acontecimentos, podemos considerar como curta, média ou longa duração? Durou muito tempo essa moda?
ou durou pouco tempo, como uma partida de futebol? Durou, em média, né? Teve uma média duração, certinho? Vamos para outra? Olhem só. Que imagem é essa? É uma imagem. Vamos colocar aqui. É uma imagem da escravidão. Olha aí os escravos trabalhando nos engenhos, sendo castigados, não é? Trabalhando aí no canavial. Então, esse período, nós podemos considerar ele ocorreu em volta de 1550 até 1888, quando teve a abolição da escravatura. Esse período, se formos calcular direitinho aí matematicamente, deu aí cerca de 300 anos, né, de escravidão no Brasil. Isso é curto, gente? Média? É longa, muito, muito longa, né? Teve uma longa duração, um acontecimento de longa duração, certinho? Foram muitos anos aí de humilhação, né, de muito trabalho que os escravos passaram, né, aqui no Brasil, certinho? Então, a escravidão é considerada um acontecimento de longa duração, tá bom? Vamos para outra. Esta imagem aqui, olha, que representa os portugueses, né, ali os indígenas. Esse período, gente, foi o período colonial. Esse período é considerado um período curto? Foi um período curto na nossa história do Brasil? Foi de média? Ou será que durou muito tempo? Né, o Brasil pertencendo aí a Portugal, sobre o domínio de Portugal, sendo explorado aí, né, por Portugal. Será que foi um curto período? Médio? Foi longo, né? Um período de longa duração, certinho? Estão compreendendo sobre os acontecimentos de curta, né, média ou longa duração? Estão? Certinho? Vou mostrar aqui uma outra imagem. Essa daqui, olhem só o que representa. Uma mulher, né? Uma pessoa deitada. Pela delicadeza dos pés, achamos que é uma mulher, certinho? Uma mulher deitada em uma rede. Rede? O que tem a ver, professora, rede? Você aí na sua casa, alguém gosta de deitar na rede, de se embalar, ficar aí assim livre, né? À vontade, descansando em uma rede? Sim ou não? Eu gosto, certo? Então, esse hábito, ele é de longa duração. Você sabe por quê? Porque desde a época lá dos indígenas que eles têm esse costume de dormir em rede, de utilizar a rede. E nós também incorporamos essa cultura, gostamos, não é mesmo? Certinho? Então, a nossa aula chegou ao fim. Mas eu te espero na próxima aula para continuarmos falando sobre esse assunto. Tchau, tchau! Ah, não esqueça, para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Agora é tchau!